dia a todos. Eu tirei o relógio para garantir que os 20 minutos são cumpridos. Sr. Presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, professor Fernando Araújo, na sua pessoa, cumprimento o Conselho de Administração, os colegas de mesa e, naturalmente, todos os presentes. É um prazer enorme estar no Porto, na véspera de um evento nacional de tão grande relevância e, naturalmente, que eu estou hesitante sobre se regressarei a Lisboa ou se ficarei para amanhã à noite me deslocar ao Estádio do Dragão, sendo certo que nestas apresentações impõe-se sempre a declaração de interesses, de conflito de interesses, e eu tenho este defeito de ser um adepto muito empenhado do Sport Lisboa-Benfica, mas desejo que seja um bom jogo e que ganhe naturalmente o melhor. O professor Fernando Araújo fez-me um convite para vir aqui falar convosco sobre aquilo que foi a nossa visão partilhada em 2017 sobre um impulso para transformar a gestão hospitalar. E eu apercebi-me que ia estar entre dois preletores que iriam apresentar aspectos muito mais práticos e operacionais da realidade dos CRIs e, portanto, refugiei-me um pouco nos aspectos mais do pensamento, se quiserem, teórico, daquilo que é a visão que nós temos face à realidade hospitalar e ao futuro. Tive também o privilégio de assistir aqui a várias coisas interessantes, nomeadamente a um sequestro moral do vogal da ACSS, mas penso que é justo, porque o São João merece, e já sei que da próxima vez que vier provavelmente não sairá de cá se não trouxer um bom cheque consigo, merece por ter sido ao longo dos últimos anos um hospital que tem sido inovador e tem liderado em muitos aspectos, nomeadamente os aspectos da eficiência e da qualidade da resposta. Tive muito gosto em ter ajudado a renovar a neurocirurgia do professor Rui Vaz, que aqui visitei em circunstâncias muito difíceis, e agora, quando entrei, também tive alguma pena de ter vindo depois do Sr. Pinto da Costa a fazer a visita à ala pediátrica, mas naturalmente que é também um gosto ver que a ala pediátrica está a fazer o seu caminho. Cumprimentar o Dr. Alexandre Lourenço porque ele tem feito muito bem pelo pensamento estratégico da saúde em Portugal. Ele não é apenas um administrador hospitalar, é um presidente da APA, é uma pessoa que tem encarado com grande seriedade o estudo dos problemas e tem dado um contributo bom em termos públicos para nós sairmos daquilo que é, eu diria às vezes, o refogado da retórica política, da politiquice, como às vezes nós chamamos, e pensar os problemas com profundidade. E cumprimento-o de facto porque nestes últimos anos a APA tem feito um percurso muito construtivo e muito útil em relação ao bom pensamento do que fazer em relação ao futuro. Gestão hospitalar, novos modelos. Bom, não se fazem, muitas vezes isto diz, cita-se tantas vezes o Einstein, que encontrar velhas soluções para velhos problemas é um erro, porque seguramente que os velhos problemas não se resolvem. Tentar alterar o funcionamento dos hospitais com medidas de natureza administrativa, restritiva, com dedicação exclusiva, é um erro. Porque o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de diferença e é um tempo em que a realidade hospitalar não só se transformou muito, o hospital moderno nunca foi uma entidade tão complexa como aquela que é hoje, uma entidade que é tão diversa dentro da mesma cidade, muito mais no mesmo país, e, portanto, tentar encontrar uma espécie de normativismo programático ou de normativismo gestionário chapa 3 que se aplica a todos os hospitais no mesmo país é um erro e não deve ser feito. O hospital moderno é um hospital onde a incerteza prevalece, onde a multiplicidade de saberes e de competências se afirma e onde cada vez mais em hospitais como o São João, o Santa Maria, os universitários de Coimbra, nós temos um grande esforço de competências e até de recursos financeiros de grande envolvimento para respostas muito pequenas, porque o princípio da superespecialização está a prevalecer sobre o princípio da indiferenciação. Temos, por outro lado, uma diferenciação tecnológica que é muito exigente, que exige, aliás, um investimento financeiro fortíssimo, mas talvez a variável mais determinante para compreender o hospital moderno na sua complexidade seja o novo ecossistema das profissões. Quando eu me licenciei, há muitos anos atrás, a realidade na relação entre as profissões era totalmente diferente daquela que se vive hoje. Os enfermeiros, nós ainda somos do tempo em que a enfermagem não era uma licenciatura,
em que a diferenciação dos enfermeiros era relativamente virada pela componente prática, e nós hoje temos na enfermagem pessoas com elevadíssima diferenciação, cada vez mais doutorados em enfermagem, noutras ciências também, da saúde e noutras profissões de saúde. Portanto, tentar fazer em 2020 o que nós aprendemos ou ouvimos dizer em 79 ou em 75 é um erro. E eu digo sempre aos mais novos e sobretudo aos alunos, não vão por aí, porque Einstein estava cheio de razão, é talvez uma mente brilhante que teve a virtude de, o que disse, perdurar para a vida e se ter atualidade no tempo que temos pela frente. Olhar para os hospitais, olhar para os CRIs, olhar para modelos de organização de gestão, levará sempre a que tenhamos presente, e este trabalho tem sido muito bem feito pela APA, para uma redefinição estratégica do hospital moderno, para os modelos de financiamento, que têm que ser naturalmente inovadores e adaptativos, e para os modelos de organização. Não esquecendo que nós temos que olhar a política de saúde e a gestão das organizações de saúde pela perspectiva de um quadro novo de valores, de princípios, onde a ética da decisão não pode nunca estar ausente. Eu fui convidado para ir a um programa que soube que ontem à noite na televisão, na TVI, sobre um caso muito concreto que penso que está até relacionado com o Hospital de São João. Passei no Zoom para ver, porque indiquei a minha amiga Maria de Belém, portanto ela aceitou, e portanto eu não fui, mas ela foi, e assisti ontem a um debate que alguns de vocês terão visto, que ilustra bem o que é hoje o quadro de valores que nós temos dentro das instituições de saúde e aquilo que são as pressões que se colocam e que têm uma dimensão ética que está para além da gestão e do financiamento. Repensar e reavaliar o foco da tecnologia, ter presente a necessidade de centrar os cuidados nas pessoas, a necessidade permanente da articulação entre as instituições e os setores e olhar para o financiamento. O financiamento é fácil de dizer naquilo que é o linguajar regular da política de saúde, seja deste governo, seja dos governos que nos antecederam ou daqueles que vierem a seguir, é que há subfinanciamento, há suborçamentação, é preciso mais recursos. Se forem ler os recortes de jornais dos últimos 20 anos, há uma sazonalidade da reclamação do subfinanciamento, sobretudo quando há orçamentos para fazer, quando se acumulam dívidas a fornecedores. Isto não tem, quanto a mim, caminho para ser feito. O problema não é apenas um problema de subfinanciamento. Claro que há um problema de estoque de dinheiro. Há um problema que é o metabolismo basal para que as instituições funcionem, mas depois há a maneira como nós usamos esse dinheiro, a criatividade, o espaço para a pulsão organizativa, para que hospitais que são mais empreendedores, que têm lideranças especiais, possam ser diferentes. E, meus caros amigos, é preciso competição no sistema. Quem não compete não se desenvolve. Quem tudo faz para manter um normativismo administrativo de um sistema de saúde baseado em funcionários, leva inexoravelmente o Serviço Nacional de Saúde para o fim. Nós tivemos, em 2016, a preocupação enorme, eu com o professor Sobrinho Cidrões e com o meu colega Manuel Leitor, para criar uma reflexão e uma organização diferente que levasse à construção dos centros académicos clínicos. Não há medicina moderna que não seja de base científica. Pensar em hospitais universitários sem pensar numa medicina moderna que assenta num pilar da ciência e do seu desenvolvimento é fazer mal. Às vezes os médicos não conseguem, quem não é médico não consegue compreender esta realidade. Isto não é corporativo. Eu penso que estão aqui os jornalistas. Isto não é corporativo. Tem que ver com a formatação e com a vivência. Perceber a necessidade dos centros académicos clínicos, dos hospitais terem um ecossistema de base científica, de as pessoas que veem doentes também ensinarem alunos, daqueles que ensinam alunos a fazerem investigação, isso muitas vezes só quem está dentro do próprio sistema compreende essa necessidade. Ora, os centros académicos clínicos são a base fundamental para que experiências inovadoras como estas que vamos aqui assistir e vão ser apresentadas possam ser afirmadas. E reparem, nós temos 220 mil ou 230 mil inscritos em cirurgia. São cerca de 2% da população portuguesa. Desses, fora do tempo considerado aceitável, teremos talvez 40, 50 mil. Bastavam 10 ou 12 CRIs no país para que esse problema fosse resolvido em 6 meses. Basta que haja vontade, por um lado da tutela, por outro lado quem é tutelado para, com lideranças próprias e com meios, poder afirmar isso. E eu tenho a certeza que o que vamos ver daqui a pouco é um exemplo muito prático de como, numa área tão sensível que tanta espera tem gerado como é a obesidade, é possível com uma boa liderança, com uma boa organização, com os incentivos certos, fazer isto que aqui está.
Tantas vezes eu falava com o Dr. Ricardo Mestre, que está para os CRIs, como estava o António Arnaud para o SNS. Verdadeiramente são ambos pais. O António Arnaud era o pai do SNS, o Ricardo Mestre é o pai dos CRIs. Não sabemos quem é a mãe, mas hoje sabemos também que é possível fazer boas coisas, digamos, em regime semi-individual ou individual. Ora, o financiamento tem que ser o que está neste slide e tem que ser aquilo que os CRIs propugnam fazer. É um instrumento de indução da eficiência. O financiamento tem que ser inteligente, porque se não for inteligente, trata por igual a eficiência e o desperdício. Depois tem que ser orientado para resultados. E quem faz bem tem que ser positivamente discriminado. Quem faz bem tem que aparecer no quadro de honra. E tem que ser capaz de provocar positivamente aqueles que estão mais acomodados. Tem que ter em vista uma sustentabilidade de médio prazo, mas a sustentabilidade de um sistema de saúde é só uma equação muito simples: satisfazer as necessidades das pessoas concretas e fazê-lo da forma mais eficiente, com os recursos mais adequados. Não esquecendo nunca a questão ética. Eu há dias disse numa entrevista que dei a uma revista que não consigo compreender porque é que não há um SIGIC para as consultas e para os exames. Enquanto o SNS não for capaz de responder, nós não podemos ter pessoas que são desprovidas do direito de acesso porque os equipamentos públicos não estão a responder ainda. Ora, isto tem que ver com a questão do dilema ético. Um cidadão que está em lista de espera para fazer uma ressonância magnética deve poder fazer a ressonância magnética independentemente da instituição onde faz, porque a culpa da espera não é dele. Claramente não vou aprofundar isto, porque tenho a certeza que o Dr. Ricardo Mestre irá falar, a questão da avaliação dos indicadores de desempenho, a necessidade da avaliação, a indução da convergência para os melhores desempenhos através da comparação e a necessidade de haver incentivos. Há muito tempo que se fala que os CRIs poderiam ser, nos hospitais, aquilo que foram as USFs do tipo B nos cuidados subprimários. Eu digo diferente, têm que ser melhor, porque as USFs do tipo B também precisam de alguma melhoria. Começaram bem, desenvolveram-se, mas hoje, por exemplo, não estão a responder à procura subaguda dos doentes crónicos, e os hospitais centrais e gerais estão a levar com uma procura de urgência inapropriada porque alguma coisa não está a falhar nos cuidados de proximidade. Mas não é destruir o modelo das USFs do tipo B que se deve fazer, é trabalhar com as equipas e encontrar os incentivos certos para que essa procura seja gerida. Ora, nos hospitais isso pode ser feito. E pode ser feito num contexto em que nós temos diversidade institucional. O Estatuto Jurídico dos Hospitais foi mudando ao longo dos anos. Nós tínhamos, há 40 anos atrás, praticamente todos os hospitais eram do setor público administrativo, chamados SPAs. Hoje, SPAs são quase só os hospitais psiquiátricos. Tivemos depois a vaga da empresarialização, primeiro com os SAs em 2002 e depois com os EPS em 2005. Tivemos os hospitais PPP, que aparentemente são uma espécie em vias de extinção e, portanto, que poderão vir a ser observados depois no Museu de História Natural da Arqueologia Hospitalar. Mas digo-vos com toda a franqueza e com a liberdade que tenho hoje de ser um cidadão livre, desprovido de responsabilidades políticas, eu considero um erro acabar com as PPPs apenas porque sim, porque as PPPs têm um irritante político qualquer. Se forem boas e servir o interesse público, devem ser continuadas. Se não forem boas e não servir o interesse público, não devem ser continuadas. Mas nunca apenas e só por razões de capricho ideológico ou de qualquer tipo de irritante que não está cientificamente comprovado. Temos hospitais do setor social. Aqui um belíssimo hospital na região do Porto. Ainda há pouco passei no carro por ele, o Hospital da Perlada. E temos o setor privado que hoje, com os equipamentos que tem vindo a instalar no terreno, responde e abrange quase 40% da população portuguesa. Nós podemos dizer que sobre esta matéria achamos uma coisa ou achamos outra, mas não podemos seguramente é parar o vento com as mãos. E temos que olhar para a realidade tal como ela é e servimos melhor o país e o interesse público se formos capazes de gerir a realidade e não gerir uma espécie de país que nós gostaríamos que fosse, que sonhamos, mas que não existe. Meus caros amigos, de certeza que nós a seguir vamos ouvir falar de coesão interna, de alinhamento entre processos e pessoas, de negociação interna, de diálogo, de valorização do desempenho dos profissionais, de satisfação dos utentes. Vamos ouvir falar de compromisso estratégico, de gestão por objetivos, de correlacionar a produtividade com a qualidade, da efetividade e da responsabilização nos resultados. Vamos também ouvir falar de lideranças.
professor Manuel Antunes foi o primeiro, ou foi o pioneiro da primeira vaga de CRIs. Um CRI diferente, com um modelo de funcionamento diferente, mas que teve sucesso, contra tudo e contra todos, porque tinha o quê? Tinha uma liderança forte. Muito criticado muitas vezes, injustamente às vezes, justamente não sei se noutros casos, mas eu sempre defendi o CRI do professor Manuel Antunes, porque ele foi uma espécie de chave na fechadura. E o que é que ele tinha ali? Tinha uma liderança fortíssima. Uma liderança não tem que ser fortíssima na maneira de falar ou na maneira de estar, tem que ser fortíssima na sua eficácia. E fazer CRIs sem líderes, eu penso que não é boa ideia. O CRI tem que ter um chefe de equipa, tem que ter um timoneiro, tem que ter alguém que puxa pela equipa, que a mobiliza e que é capaz de reconhecer o mérito, que controla o custo da não-qualidade e que é capaz de ter uma visão mobilizadora para as pessoas. As pessoas têm que ser acarinhadas, não é com, digamos, palavras piedosas, têm que ser acarinhadas naquilo que é o reconhecimento do seu esforço e muitas vezes até ajudadas quando, por dificuldades que lhe são estranhas, as coisas não correm tão bem quanto isso. Para terminar, e faltam-me 5 minutos, eu faço questão sempre de cumprir, porque o contrato que eu tenho com o professor Fernando Araújo são 20 minutos e eu disse-lhe que acima do 21º, depois o almoço tem que ser mais recomposto. Nós estamos a viver um mercado global de inovação e de desenvolvimento. Há bocado uma senhora jornalista do Porto Canal falava-me também, fez uma pergunta sobre o coronavírus. Nós vivemos num mundo que é um mundo de profundo desconhecimento. Nós, quanto mais avanço temos na ciência e na investigação, menos conhecemos a realidade que nos envolve. E estamos hoje confrontados com uma situação internacional muito complexa. Portanto, temos que ser humildes. Não devemos nunca prometer aquilo que não podemos fazer, a não ser dar o nosso melhor para tentarmos descobrir aquilo que desconhecemos. Temos uma transformação poderosa do conhecimento e do capital humano nos sistemas de saúde. E temos que inovar a gestão, como eu disse, não através de regras que se aplicam a todos, mas de regras que, se aplicando a alguns, permite introduzir autonomia, descentralização e participação. Sobre a reforma hospitalar não vou perder muito tempo, penso que isto é consensual. Temos de ter uma rede que seja entendida num sistema integrado de prestação de cuidados de saúde que seja coerente, que deve estar orientada para o interesse dos doentes e que, naturalmente, deve incentivar o desenvolvimento de unidades integradas multidisciplinares. 3 slides finais sobre aquilo que foi o desafio que o professor Fernando Araújo me fez. Em boa verdade, nós tínhamos um decreto-lei que enquadrava os centros de responsabilidade e o que fizemos em 2017 foi revisitar esse decreto-lei e encontrar uma fórmula adaptativa e moderna que tornasse possível lançar um processo de candidatura espontânea, e nós em outubro de 18 tínhamos cerca de 79, 80 candidaturas, que eu espero que agora se possam começar a generalizar. E foi, de facto, com o Secretário de Estado Adjunto Fernando Araújo que este processo foi feito em 2017. Muito simplesmente está aqui tudo, no preâmbulo da portaria, e o que se pretendia fazer era que, com uma alteração nas estruturas orgânicas de gestão intermédia, se estabelecessem processos de contradição interna, equipas multidisciplinares, envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e assistentes operacionais que pudessem fazer parte da equipa e mobilizar o próprio centro, motivando os profissionais para um trabalho que fosse um trabalho centrado nos doentes, baseado nas melhores práticas clínicas e que garantisse uma gestão eficiente, capaz de ser também sustentável. Nota final. Tantas vezes eu disse isto ao Dr. Ricardo Mestre e partilhámos isto em conversas internas, estas necessidades de cirurgia, por exemplo, que nós temos nas chamadas listas de espera. Se este ano fosse possível criar 15 a 20 CRIs, estrategicamente escolhidos e bem colocados, nós introduzíamos com uma grande rapidez uma melhoria do acesso e baixaríamos muito aquilo que é a espera inapropriada, com satisfação dos profissionais, com retenção dos melhores, com fixação dos mais jovens e, sobretudo, evitando que aqueles que têm mais de 55, 60 anos deitem, digamos, a toalha ao chão e desistam, quer pela aposentação, quer pela saída a tempo inteiro para o setor privado. Nós precisamos de ter os mais novos, mas precisamos de ter seguramente os mais velhos, porque esses são a garantia
são o selo de segurança de que o enquadramento existe, de que a história e a memória existem e que a formação contínua médica se perpetua. E reparem uma coisa, se essas pessoas forem retidas em ambientes de alta autonomia, com compensação financeira, dizia-me há pouco o Dr. Ricardo Mestre que num centro de responsabilidade integrada o acréscimo remuneratório pode andar entre os 20% e os 30% em média. Não é muito, mas significa reconhecer um trabalho diferente, dedicado, um envolvimento maior e o vestir a camisola com gosto e não apenas baseado numa ideia que é uma ideia que se vai perdendo na memória dos tempos se não for alimentada com algo de muito concreto. Sendo assim, eu queria terminar, cumpri o meu tempo, dizendo que tenho muito orgulho em ter estado no Ministério com provavelmente o melhor secretário de Estado Adjunto e da Saúde que eu conheci. Penso que as outras são senhoras e, portanto, não estou a ser, não sou, portanto, posso dizer isto. Creio que vocês estão muito bem servidos com a equipa dirigente do hospital, diretora clínica e com a equipa dirigente, e eu espero que o São João continue a fazer aquilo que fez no tempo em que eu estava em Santa Maria, que é ser permanentemente provocador. Permanentemente provocador, mandando umas piadas sobre as dívidas que aliás foram aqui retomadas. Desejo as maiores felicidades a todos. Desejo que os hospitais que aqui estão presentes e que não tenham CRIs possam aderir a este modelo e acredito que se formos por aqui, com o que vamos ver agora a seguir, nós temos condições verdadeiramente para revitaminar o Serviço Nacional de Saúde com coisas concretas, menos com palavras, mais com a ação e é isso que nós todos precisamos. Eu acredito que o SNS tem futuro por esta via muito mais do que por outras que são muito mais abstratas e não têm tanta concretização. Muito obrigado e um bom trabalho para todos.